Na carta à igreja de Filadélfia, descrita em Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13, Jesus se dirige aos cristãos daquela cidade. Ao contrário das repreensões feitas a outras igrejas, à igreja de Filadélfia, Jesus fala em um tom positivo e encorajador. Ele demonstra total satisfação com o bom comportamento dessa igreja diante de Deus e também diante do mundo. Nessa carta, Jesus trata de pontos importantes que eu gostaria de abordar nesse vídeo. Logo no início, ele fala sobre uma porta aberta a essa igreja e se identifica como aquele que tem a chave em mãos, as chaves de Davi. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Que ele possui as chaves do acesso ao reino de Deus. É por meio de Cristo que temos esse acesso. Ele tem autoridade para abrir e fechar. Davi foi um rei escolhido por Deus e o Senhor fez promessas a Davi de que de sua linhagem viria um rei que regeria toda a terra. E nós sabemos que esse rei é Jesus. Ele é da linhagem do rei Davi. Portanto, Jesus aqui se apresenta como aquele que detém toda a autoridade. Ele é capaz de nos conceder acesso direto ao reino de Deus. Amém? Em seguida, ele fala sobre a oposição superada. Jesus começa a tratar de uma questão muito importante. Essa igreja enfrentava forte perseguição. Eles lidavam com os da sinagoga de Satanás. E apesar da pouca força que essa igreja possuía, os crentes não negaram o nome do Senhor, mantiveram-se fiéis no desenvolvimento da obra de Deus, convictos do chamado, firmes na fé e constantes na prática das boas obras. Essa igreja perseverou. Também lemos aqui sobre a recompensa. Jesus afirma que aqueles que vencerem serão guardados da hora da tentação. Essa expressão, guardados da hora da tentação, refere-se ao período em que Deus estará derramando sobre o planeta, sobre toda a humanidade, o cálice da sua ira. Ou melhor dizendo, os cálices, as taças da sua ira. Ao todo são 7. E essa igreja será protegida. Ela participará do arrebatamento da gloriosa reunião com Cristo nos céus. Essa é uma promessa. A igreja de Filadélfia é a igreja modelo, a igreja fiel. É a igreja que Jesus espera que sejamos, fiéis a Ele e que não neguemos a fé em Jesus e que não deixemos de praticar as boas obras. Jesus também dirige palavras de repreensão aos da sinagoga de Satanás, afirmando que fará com que esses se prostrem diante dos crentes fiéis. Mas por quê? Porque Jesus honra quem Ele quer. E aqueles que permanecem em obediência, Deus os honra diante de seus inimigos. Ele declara que esses vencedores ocuparão uma posição firme. Diz o texto que eles serão como colunas no templo do Senhor. E o Senhor afirma: a quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus, portanto, está fazendo uma linda promessa. Esses irmãos terão uma posição firme no templo do Senhor. Para efeito de conhecimento, a cidade de Filadélfia havia sofrido anos atrás um forte tremor de terra, um terremoto que devastou a cidade inteira. A preocupação das pessoas com a perda de seus bens era enorme. Havia um clima de grande insegurança. Então Jesus trata exatamente daquilo que afeta o coração humano, essa sensação de instabilidade e temor diante do contexto. E ele promete: vocês permanecerão firmes no templo do meu Deus, e ninguém poderá tirar a posição que alcançarão. Diante da fidelidade da igreja de Filadélfia, somos chamados a refletir sobre a firmeza da nossa própria fé em meio às pressões deste mundo. Em tempos de frieza espiritual, onde muitos negam a verdade e trocam a fidelidade por conveniências, o Senhor procura por colunas, homens e mulheres que permaneçam inabaláveis, sustentando o templo de Deus com integridade, obediência e perseverança. Não há honra maior do que ser reconhecido por Cristo, receber seu nome e ter um lugar na Nova Jerusalém. Mas essa promessa é para os que vencem. Por isso, não te rendas ao desânimo, nem ao pecado, nem ao engano dos falsos irmãos.